Obrigado pelo convite de estar com vocês essa tarde. Então, vamos tentar trabalhar hoje esse tema da liturgia da palavra. Então, nós estamos no mês de setembro, né, que por tradição aqui no Brasil é lembrado como o mês da Bíblia. E o mês de setembro foi escolhido justamente por causa da festa de São Jerônimo, que será celebrada no próximo dia 30. Então, ao celebrar o mês da Bíblia, a Igreja nos convida a aprofundar o nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus e amá-la cada vez mais e a fazer dela, a cada dia, a fonte da nossa espiritualidade, do nosso agir como cristãos. A Igreja, ela considera a liturgia como o lugar privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo, que escuta e que responde, e assim cada ação litúrgica está por natureza impregnada da Sagrada Escritura. Toda a liturgia é banhada e fundamentada pela Sagrada Escritura. E como afirma a Constituição Sacrosanto Concilium do Vaticano II, é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, pois é a ela que se vão buscar as leituras que se explicam na homilia e os salmos para cantar. Com o seu espírito e da sua inspiração nasceram as preces, as orações, os hinos litúrgicos. Dela tira a sua capacidade de significação as ações e os sinais. É por isso então que eu pensei de nós refletirmos sobre a importância da Sagrada Escritura dentro da liturgia, porque nós falamos muito no mês de setembro da Bíblia como lugar de oração, lugar de encontro pessoal com Deus. Então eu pensei de trabalharmos nessa perspectiva da Sagrada Escritura dentro da liturgia, em particular da celebração eucarística, onde Cristo está realmente presente, tanto na Assembleia reunida em seu nome, como na pessoa do ministro, em sua palavra e também de modo substancial e permanente sobre as espécies eucarísticas. São os diversos modos da presença de Cristo dentro da celebração eucarística. De fato, o próprio Cristo está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na igreja a Sagrada Escritura. A celebração litúrgica torna-se, portanto, uma contínua, plena e eficaz proclamação da Palavra de Deus. Pela ação do Espírito Santo, que age sobre a Assembleia reunida e no interior de cada coração, de cada fiel, a Palavra permanece viva e eficaz, manifestando o amor do Pai, que não cessa jamais de agir em favor de todos os homens. Então vamos falar sobre a estrutura geral da celebração eucarística. A celebração eucarística consta, por assim dizer, de duas partes, como sabemos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que estão tão intimamente ligadas entre si que constituem um único ato de culto. Então não são duas coisas justapostas, colocadas uma na outra, constituem um único ato de culto. Esse núcleo, ele é emoldurado pelos ritos iniciais e pelos ritos de comunhão e pelos ritos finais. Essa estrutura da liturgia eucarística, como nós temos hoje, ela remonta à comunidade apostólica, como nos sugerem os textos do Novo Testamento. Sobre a comunidade primitiva se diz nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42. Eram assíduos em escutar o ensinamento dos apóstolos, na solidariedade da fração do pão e nas orações. Então vejam, esses dois polos, escuta os ensinamentos dos apóstolos e fração do pão e orações. Os Atos também relatam um episódio muito pitoresco, que descreve uma reunião dominical. A minha? A internet dele. Espera aí. Está conectado aqui.
Sim? Tá ok. Então tem um episódio muito pitoresco, relatado no capítulo 20 dos Atos, que relata uma reunião dominical que é presidida por São Paulo. Num domingo, nos reunimos para a fração do pão, ou seja, para a Eucaristia. Paulo, que devia partir no dia seguinte, pôs-se a falar e prolongou o discurso até meia-noite. Nisso, um jovem que estava sentado no parapeito da janela, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e morreu. Paulo desceu, lançou-se sobre ele, o abraçou e o rapaz voltou à vida. Depois subiu, partiu o pão e comeu. Então, claro, tem esse episódio do garoto que cai, mas a gente percebe dois momentos nesse encontro. Um momento de partilha, de encontro, de explicação das Escrituras e do próprio ensinamento do apóstolo, e depois o partir do pão. Além desses, nós temos no próprio Evangelho uma cena que traduz perfeitamente a sensibilidade da comunidade apostólica em relação a essa estrutura, palavra, Eucaristia. Nós temos no relato dos discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, a descrição dessa dinâmica. Após a explicação das Escrituras feita por Jesus aos dois discípulos, ao longo do caminho, chegam à casa, à mesa. Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a eles. Vejam que essa fórmula é a mesma que nós vamos encontrar na última ceia e que nós encontramos no próprio relato da instituição da Eucaristia. Tá tudo ok aí? Tá. Os discípulos, nesse momento do partir do pão, reconhecem Jesus. Abriram-se os olhos deles e reconheceram. Mas eles comentam que ao longo do caminho, durante a explicação das Escrituras, o coração lhes ardia no peito, ou seja, a palavra lhes tocava ativamente. Assim, nesse relato, nós temos dois momentos que compõem a celebração eucarística e se completam e formam uma unidade, pois é o mesmo Senhor que se revela tanto na palavra proclamada e partilhada, como no pão abençoado e repartido. Além desse relato, nós temos o grande discurso sobre o pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho de João, onde Jesus anuncia que sua palavra é o pão do céu, e que este pão é o seu próprio corpo. Tomando parte neste pão, palavra, carne, nós entramos em comunhão com ele e temos a vida em nós. E somente para citar um testemunho da antiguidade que nos mostra como essa estrutura fundamental já estava presente na igreja primitiva, eu me limito a citar um texto de São Justino, mártir, que descreve como era uma liturgia dominical. Ele diz assim: desde então, nunca mais deixamos de trazer isso à memória uns dos outros, e os que possuem bem socorrem os que têm necessidade, e perseveramos sempre unidos uns aos outros. Em todas as oblações louvamos o Criador do Universo por Jesus Cristo, seu Filho, e pelo Espírito Santo. E no chamado Dia do Sol, que é o domingo, em outras línguas isso é implícito, como no inglês, Sunday, por exemplo, reúnem-se no mesmo lugar todos os que moram nas cidades e nos campos e leem-se, na medida em que o tempo permite, as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. Novo Testamento, memória dos apóstolos, e o Antigo Testamento, escrito dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente toma a palavra para fazer uma exortação, convidando os presentes a imitar tão belos ensinamentos. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos as nossas preces, e como já dissemos, logo que as preces terminam, apresenta-se pão, vinho e água. Então, aquele que preside eleva com todo o fervor preces e ação de graça, e o povo aclama Amém. Depois,
procedemos à distribuição dos dons, sobre os quais foi pronunciada a ação de graças. E essa expressão, ação de graças, em grego, é Eucaristia. Cada um dos presentes participa deles, e os diáconos levam-nos também aos ausentes. Então nós vemos aqui uma descrição de uma liturgia, do século II de São Justino, que traduz, parece que nós estamos vendo diante dos olhos a nossa própria celebração eucarística. Então vamos nos deter especificamente sobre a liturgia da palavra. Reafirmada a importância fundamental da palavra de Deus na Igreja, desejara o concílio uma leitura das Sagradas Escrituras mais abundante, mais variada, com textos bem escolhidos, e que em um determinado número de anos se lessem ao povo, durante a missa, as partes mais importantes da Sagrada Escritura. Esse é a orientação que a Sacrosanto Concilium do Vaticano II dá para a reforma da liturgia da palavra. Foi isso realizado com a colaboração de grande número de peritos em Bíblia, liturgia, por bispos, sacerdotes, de acordo com esses critérios. Primeiro, a liturgia dominical e de solenidades constaria de 3 leituras na missa. Uma do Antigo Testamento, depois um Salmo, uma Carta dos Apóstolos ou Apocalipse, e depois o Evangelho. E assim põe-se no devido relevo a unidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e a unidade da história da salvação, que é centrada na pessoa de Jesus Cristo e no mistério pascal. Um outro critério era estabelecer que a leitura dessas principais partes do Evangelho fossem feitas em 3 anos, os anos A, B e C, onde em cada ano se lê o Evangelho de um dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de João é lido, sobretudo, no Natal, na Quaresma, no tempo pascal. Esses textos são escolhidos, de modo que as partes mais importantes sejam lidas ao longo do ano. Um outro elemento, um outro critério nessa escolha dos textos, seria que nas grandes solenidades e nos tempos principais litúrgicos, o Advento, Natal, Quaresma e Páscoa, houvesse uma harmonia entre essas 3 leituras de acordo com o acontecimento que está sendo celebrado. E no tempo comum se faz uma leitura semi-contínua dos evangelhos, em sequência, para demonstrar justamente o mistério do ministério de Jesus Cristo. 3 textos fundamentais nos ajudam a compreender melhor o sentido teológico e espiritual da liturgia da palavra. O primeiro é a constituição dogmática, Sacrosanto Concilium. Depois, a introdução geral do Missal Romano, e, finalmente, a introdução geral do Lecionário. Esses documentos estão em profunda sintonia e, no que se refere à liturgia da palavra, eles se completam e se aprofundam progressivamente. Neles fica claro que a leitura das Escrituras na liturgia não é um elemento secundário, mas é fundamental. Tudo começa pela palavra, e assim nós escutamos no Gênesis: no princípio era o Verbo. A palavra que convoca a Assembleia, reunindo-a em nome de Cristo e pelo Espírito manifestando a sua presença. A proclamação dos textos sagrados na liturgia não se limita a ser uma simples leitura, um ensinamento, uma exortação. A leitura na liturgia da Sagrada Escritura é um acontecimento. O hoje da palavra se atualiza quando o texto é proclamado na Assembleia Litúrgica, a semelhança da leitura feita por Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele lê o texto do profeta Isaías e ao final diz: hoje, em vossa presença, se cumpriu esta Escritura. Essa atualização da palavra no meio da Assembleia se dá graças à ação do Espírito Santo. Então vejam que o gesto sacramental atualiza o hoje, numa situação particular do cristão e da comunidade. A ação do Pai, por meio do Cristo, no Espírito Santo, de que a palavra é profecia e explicação. Assim nós poderíamos dizer que a missa é uma grande celebração eucarística da palavra. A palavra que é Cristo, proclamada, meditada e rezada,
sacramentalmente se encarna em nosso meio através das oferendas apresentadas, fazendo com que o pão e o vinho, eucaristizados, abençoados, se tornem como que um precipitado, uma síntese de toda a ação litúrgica celebrada sob a ação do Espírito Santo. E finalmente a nossa comunhão com esse mistério, no qual entramos através da escuta, na liturgia da palavra, se faz agora, na liturgia eucarística, através do sacramento. Nós comemos e bebemos a palavra encarnada e nela nós mesmos somos transformados. Essa é a dinâmica de toda a liturgia eucarística, que se completa a liturgia da palavra com a liturgia eucarística. Então nós podemos ver que a liturgia da palavra, ela acontece entre esses dois polos, vamos dizer. De um lado, nós temos a Assembleia, como a destinatária da mensagem. E do outro, nós temos aquele que lê. Contudo, este que lê, ele tem uma função de ministro, de embaixador da mensagem, permitindo que a palavra se encarne sonoramente através dele. Rompe-se então essa tensão bipolar, vamos dizer, através da manifestação de um terceiro protagonista, que entra em cena a partir da leitura. Esse outro, que é de fato a origem da mensagem proclamada. Então vejam que o caráter de alteridade não se dá entre o leitor e a Assembleia, mas entre a Assembleia e esse outro, que inclui ao mesmo tempo o próprio leitor, que é membro da comunidade dos batizados. O exercício desses diversos papéis na cena litúrgica, o presidente, os leitores, os cantores, o diácono, os acólitos, a Assembleia, tornam visíveis a comunidade eclesial. Nós não lemos na liturgia da palavra qualquer coisa que nós mesmos compomos, mas nós lemos um outro, com quem nós somos chamados a fazer uma aliança. A Escritura é justamente o testamento desse outro, que está ali presente, que se manifesta no meio de nós, e paradoxalmente está ausente, está escondido no texto, e isso será até que ele volte, até que ele venha. Deste modo, a leitura pública ou ritual do livro faz com que o texto em si mesmo se apresente a nós como um símbolo da presença desse outro, para a qual converge toda a comunidade. No momento que vai começar a liturgia da palavra, todos se voltam, todos se dirigem para esse livro, para a Escritura, que está localizada num lugar preciso da igreja, que é o ambão. O livro nos precede, ele nos espera, porque antes de nós irmos para a celebração, ele já estava lá nos esperando. Pois o ato da celebração não é uma iniciativa nossa, voluntária nossa, mas é uma resposta à convocação que nos foi feita pelo Cristo na sua palavra. Na liturgia da palavra, é Deus mesmo quem fala a seu povo, e este, por sua vez, responde ativamente através das invocações próprias que pretendem traduzir esse compromisso interior de pôr em prática aquilo que chegou a seus ouvidos. Através da palavra acontece um encontro, um diálogo entre Deus e o seu povo. Quando Deus comunica a sua palavra, sempre espera uma resposta, que consiste em escutar e adorar em espírito e verdade. É dessa escuta ativa e dessa resposta que é gerada a aliança entre Deus e o povo, entre Deus e a sua igreja. O Espírito Santo, com efeito, é quem realiza essa obra, e que faz com que seja possível a resposta da Assembleia, para que ela seja eficaz, para que se manifeste na vida o que se escuta na ação litúrgica, segundo aquelas palavras de São Tiago: sede, por isso, executores da palavra, e não meros ouvintes. Então vejam que a própria arquitetura ou a sequência litúrgica nos remete a essa dinâmica do diálogo. Esse é um fundamento da liturgia da palavra, mas de toda a liturgia.
é diálogo entre o povo de Deus e o seu Senhor. Toda a palavra de Deus proclamada reclama uma resposta dos fiéis. Então vamos ver quais são os elementos e ritos da liturgia da palavra. A liturgia da palavra se apresenta como um itinerário, como um caminho, que vai da antiga à nova aliança. Não se trata, como eu disse, de uma justaposição de textos escolhidos ao acaso, tampouco por motivos de harmonização temática, né? Vamos supor, tem um tema e a gente escolhe os textos de acordo com aquele tema. Não é isso. A sequência dos textos, ela evoca um caminho, né? Um processo, um itinerário de fé. Eles convocam, né, a Assembleia a caminhar, a entrar nesse caminho de progressão que culmina no Evangelho, né, que começa no Antigo Testamento, né, e chega no Evangelho, que é Jesus Cristo. Nesse caminho, então, acontece uma manifestação, uma epifania de Cristo. Sendo assim, nós podemos comparar a liturgia da palavra a um ícone da história da salvação e da revelação. Com a procissão do Evangelho se torna mais claro ainda, se visualiza isso no espaço, simbolicamente, que toda a história, né, toda a vida do crente, da comunidade, da igreja, tem o seu centro e seu fim em Jesus Cristo, que entra no meio de nós e nos conduz. É a imagem desse evento último, na plenitude dos tempos, que acontece com a encarnação do Verbo, ao mesmo tempo que antecipa a sua volta definitiva, o último dia, o amém de toda a história. Ele é a palavra última de toda a história. As leituras tiradas da Sagrada Escritura, como os cânticos que se intercalam, constituem a parte principal da liturgia da palavra. Depois nós temos a homilia, a profissão de fé e a oração universal, a oração dos fiéis, que desenvolvem e concluem a liturgia da palavra. Vamos ver cada um desses elementos, então. As leituras bíblicas, né? É por meio da própria palavra de Deus, transmitida por escrito, que Deus continua falando com seu povo. E mediante o uso constante da Sagrada Escritura, o povo de Deus se faz mais dócil ao Espírito Santo por meio da luz da fé, e assim pode dar ao mundo, com sua vida e seus costumes, o testemunho de Cristo. A primeira leitura normalmente é do Antigo Testamento e evoca o tempo da promessa, a aliança de Deus com o seu povo, o tempo da profecia. Diante dessa palavra, a igreja reunida é chamada a dar uma resposta. Uma resposta de acolhimento também. E isso se faz através do Salmo responsorial, que é ao mesmo tempo palavra de Deus por si só, e resposta humana à palavra de Deus, é a oração também. Por isso o Salmo geralmente faz ecoar o tema principal da leitura que a antecede. Então, se nós lemos com atenção o Salmo responsorial, ele sempre vai fazer algum eco da leitura, da primeira leitura. Segue-se então a segunda leitura, sempre do Novo Testamento, como testemunho da vida da comunidade cristã primitiva, do ensinamento dos apóstolos e da ação do Espírito Santo no seio da igreja nascente. Segue-se então o ponto culminante, chegamos ao ponto culminante da liturgia da palavra, que é a proclamação do Evangelho, para a qual a comunidade se prepara com as leituras anteriores, partindo do Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento. Esse momento é introduzido pelo canto da aclamação ao Evangelho, que é marcado pelo caráter pascal que o Aleluia sugere. Então, fora do tempo da Quaresma, sempre a aclamação ao Evangelho tem que ser aleluiática, dizemos, né? Com aleluia. Porque, junto com o versículo que faz referência ao Evangelho que será proclamado, a aclamação do Evangelho, né, que é um rito, que tem um valor de rito, um ato litúrgico, é através desse ato litúrgico que a Assembleia dos Fiéis recebe e saúda o Senhor que vai falar, o Senhor ressuscitado que chega. Né? Como na tarde da ressurreição, Jesus entra no cenáculo, né, e saúda os seus discípulos ali reunidos, é assim também que acontece na liturgia da palavra. É o Cristo que irrompe
né, as nossas portas, né, das nossas igrejas e entra no nosso meio, né, e ele é saudado com um aleluia pascal. Então nós ao mesmo tempo fazemos uma profissão de fé cantando o aleluia, de fé no ressuscitado. Então tanto o aleluia como a saudação inicial que é feita pelo ministro que proclama o evangelho, né, seja o diácono ou o presbítero, é Cristo que entra no meio de nós. Por isso que a resposta que damos aqui no Brasil é essa, né? Ele está no meio de nós. E ele nos comunica a sua paz de ressuscitado e o dom do seu Espírito, nos anunciando a boa nova do reino que chegou. Acontece nesse momento na liturgia, como aconteceu no cenáculo na tarde da Páscoa, no Pentecostes. Né? Porque a palavra que é pronunciada, né, a palavra não é só, ela é som justamente porque ela tem sopro, né, tem ar. Então a palavra que é pronunciada, proferida, ela não é só barulho, ela é um som, é um sopro, o mesmo sopro que o ressuscitado faz sobre os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Segue-se então a homilia. Toda a liturgia da palavra supõe um ato de fé. Fé de que os textos proclamados são expressão da palavra de Deus, fé em Cristo, que fala e está no meio de nós, fé de que essa palavra repercute através das palavras do pregador. É um ato de fé isso daí, né? Acreditar que aquilo que o pregador vai dizer pode ser palavra de Deus na minha vida. Assim como o corpo e o sangue de Cristo chegam até nós através das espécies, né, limitadas do pão e do vinho, a palavra de Deus também chega até nós através das espécies limitadas, se não limitadíssimas, da palavra humana, marcada por todos os seus limites que lhes são próprios. Porque a linguagem é sempre limitada, né? Então ela nunca vai alcançar, né, toda a amplitude daquilo que ela quer dizer, né? Então é preciso de um ato de fé, né, de acreditar que apesar desses limites, ou por causa desses limites, né, a palavra de Deus se manifesta e chega até nós. Ao longo do ano litúrgico, a partir dos textos bíblicos, a homilia busca colocar em evidência e explicar o mistério de Cristo e as normas da vida cristã. Esse ato litúrgico tem como finalidade que a palavra de Deus anunciada, juntamente com a liturgia eucarística, seja como uma proclamação das maravilhas realizadas por Deus na história da salvação ou mistério de Cristo. Cristo está presente e operante na pregação da sua igreja, né? E esse é o mandato de Jesus Cristo aos seus apóstolos, né? Ide e anunciai, né? Então é um mandamento do Cristo esse também, que é realizado, né, na liturgia eucarística, na liturgia da palavra. Assim, a homilia quer explique as palavras da Sagrada Escritura, que se acaba de ler, quer explique um outro texto litúrgico, deve levar a Assembleia dos Fiéis a uma ativa participação na Eucaristia, a fim de que vivam sempre de acordo com a fé que professaram. Então eu vejo assim, paralelamente à liturgia eucarística, onde o corpo e o sangue de Cristo são consumidos, né, são comidos, na liturgia da palavra, a homilia é o momento da meditação. Essa palavra em latim, né, significa, no sentido patrístico, né, significa mastigação. Então é o momento de mastigar a palavra. A homilia coloca a palavra em festa, distribui o pão que foi servido sobre a mesa. Toda festa vem acompanhada de um bom banquete, ou se espera que sim, né? Então, por isso, a homilia deve ser esse momento de saciar a fome da Assembleia com a palavra, com arte e sabedoria. É o momento de consumirmos a palavra, né? De mastigarmos, nos alimentarmos dela através desse momento de meditação, de mastigação ou ruminação, né, se preferirmos. Um outro aspecto importante da homilia, que às vezes não é muito agradável, né, é que ela nos conduz a um ponto crítico.
A palavra, né, como a gente lê lá na carta aos Hebreus, é uma lâmina, uma espada de dois gumes. E é a tarefa do pregador de encontrar esse fio da navalha, o fio da lâmina, na vida dele em primeiro lugar, sem dúvida, mas buscar encontrar, né, essa lâmina e propor a questão, né, que fere na carne muitas vezes, de modo preciso e profético à Assembleia. É uma ferida, um corte, né, que fere e ao mesmo tempo cura, né? É como uma cirurgia, né? A cirurgia ela corta alguma coisa em nós para nos curar, não é? Isso ele tem que fazer, né, com muita atenção, sem se deixar perder por entre questões subjetivas ou de caráter secundário ou pessoal. Então é um trabalho muito exigente, né, a homilia nesse sentido, né, de encontrar justamente esse ponto crítico da palavra de Deus, sem deixar escapar. Né? Porque às vezes a gente tem a tendência de fazer um discurso bonito para agradar os ouvidos, né? Então não é ir para a grosseria ou para o ataque, não é isso. Mas a palavra tem que nos colocar em crise, justamente. E é no momento da homilia que isso tem que vir à tona. Um outro elemento da liturgia da palavra é o silêncio. Então, na dinâmica do encontro, do diálogo, aparentemente, o silêncio pode nos parecer um elemento secundário, né? Porque a gente está falando de diálogo, a gente está falando de falar, de conversa. Mas o silêncio precisa do seu espaço. Sem o silêncio entre os atores de um encontro, não há diálogo, né? Há simplesmente monólogo. Então, para que aconteça esse diálogo entre nós aqui, é preciso que vocês façam o silêncio para ouvir da minha parte. Depois, é recíproco isso, né? Quando a gente abre no final para as questões, eu tenho que também me ater no silêncio para ouvir da outra parte. E aí se estabelece o diálogo. Portanto, o diálogo entre Deus e o homem que se realiza com a ajuda do Espírito Santo, requer esses momentos, né, esses breves momentos de silêncio, adequados à Assembleia presente, para que neles a palavra de Deus seja acolhida interiormente, como essa parábola do semeador, né, que joga a semente na terra. Para que a semente seja acolhida, a terra precisa abrir um espaço para que a semente entre, né, e prepare ao mesmo tempo a resposta por meio da oração a essa palavra. Segue-se então a profissão de fé, que tem como finalidade que a Assembleia reunida dê o seu consentimento e a sua resposta à palavra de Deus ouvida nas leituras e meditadas, mastigadas na homilia, e traga à sua memória, antes de começar a celebração do mistério da fé na Eucaristia, a norma de sua fé, segundo a forma aprovada pela Igreja. Então nós fazemos nesse momento um ato de fé também que não é a nossa fé, a minha fé pessoal ou dessa nossa comunidade, mas é a fé de toda a Igreja, né, desde todos os séculos, né, desde o princípio. Né, é isso que nós professamos, que estamos em comunhão, em união com toda essa cadeia, né, esse caminho que foi feito e que chegou até nós. E se conclui a liturgia da palavra com a oração dos fiéis, que é uma forma também de resposta à interpelação provocada pela palavra de Deus, que se faz através da súplica. Então, iluminada pela palavra, a Assembleia, exercendo o seu ofício sacerdotal, através do seu batismo, né, ela apresenta as suas súplicas pela Igreja Universal, pela comunidade local, pelas necessidades particulares de seus membros e pela salvação do mundo inteiro. Toda a sequência da liturgia da palavra pode ser compreendida segundo esse modelo tradicional, né, da Lectio Divina, né, que nós fazemos na nossa leitura pessoal da Sagrada Escritura, que é a leitura, a meditação, oração e contemplação. A leitura na liturgia da palavra se dá através da proclamação e da escuta do texto sagrado. A meditação acontece na homilia, como eu disse.
A oração, como resposta à palavra de Deus escutada, se dá através das respostas, depois de cada leitura, do salmo responsorial, da profissão de fé e da oração dos fiéis. E a contemplação, que é em sua essência um dom gratuito de Deus, pode ser encontrada nos momentos de silêncio, assim como na oração prolongada depois de cada celebração. Então, o que eu gostaria de partilhar com vocês é isso, né? da beleza, da sequência ritual da liturgia da palavra como um lugar de encontro com Cristo, né? Onde Deus nos fala, né? como a seu povo, como a seus filhos, né? Então, a própria sequência litúrgica, né? dos atos litúrgicos, a liturgia da palavra, eles nos remetem a essa dinâmica de revelação do Cristo, né? na sua ressurreição, mas ao mesmo tempo revela a fisionomia, né? A dignidade e a beleza do ser igreja. É a igreja que está ali e que escuta, né? Que acolhe a palavra, né? Que é interpelada e se deixa interpelar pela palavra e é capacitada pelo Espírito a responder. Então, eu espero que a nossa participação seja mais ativa nesse sentido, na liturgia da palavra. Não é simplesmente um auditório que escuta um ensinamento, que escuta coisas bonitas, mas a Assembleia ela tem que estar participando ativamente desse momento. Claro, em primeiro lugar pela escuta, mas através dos gestos, da sua postura, das suas respostas, é ali que acontece essa dinâmica do diálogo. E aquele que lê, ele representa a Assembleia nesse sentido. Aquele que canta responde à palavra em nome da Assembleia. E daí a importância de participarmos do responsorial do Salmo, não só escutar, se deleitar, não é um momento de deleite musical ali, mas é um momento de participação ativa, mas sobretudo, acredito, estar atento à ritualidade da liturgia em torno do Evangelho, que é extremamente simbólica e que engaja toda a Assembleia. Então acredito que isso é um momento culminante. Nós temos que nos abrir, estar atentos, essa palavra que é audível, ela se faz visual na sua ritualidade, porque aquele que lê é uma pessoa que você enxerga, que você vê, que está num lugar físico, localizado precisamente na igreja, que é o ambão, você enxerga, você vê o livro. Então toda essa simbologia material nos remete a essa sacramentalidade da palavra no meio de nós. Então nós habitamos esse espaço e somos habitados por essa palavra. Então espero que todos possam se beneficiar dessas belezas que nos são oferecidos pela liturgia da palavra. Tá bem? Muito obrigado aí por vocês. Obrigado, Paulo. As perguntas, Má, pode começar. Isso. Por que durante a semana, de segunda a sábado, é só uma leitura? Pode domingo que tem duas. Foi estabelecido que a liturgia do domingo e da solenidade seria mais ampla, e a liturgia semanal guardasse um pouco mais de sobriedade, mais sintética. Eu não gosto de usar essa palavra simples, porque parece assim, uma coisa assim meio de segunda categoria, mas simples no sentido assim, de mais sóbria, para justamente destacar a solenidade do domingo, que é o dia da ressurreição. Porque o que nós celebramos durante a semana é como que uma extensão, um prolongamento daquilo que foi celebrado no domingo. Tanto é que as orações